Então, pessoal, a partir de agora eu tô gravando a aula aqui, vou disponibilizar no YouTube, né? Como a professora Letícia comentou, nós vamos ter uma página para cada professor lá no YouTube, vocês vão poder acompanhar, ver tudo bonitinho. E a nossa aula hoje eu vou fazer uma correção comentada da prova, tá? Então, cada questão eu vou ler, eu vou discutir. Enquanto a gente corrige, eu vou abrir os slides da aula para a gente corrigir e entender o porquê que é verdadeiro, o porquê que é falso. De maneira geral, eu acho que vocês foram muito bem na prova, vocês devem ter, boa noite a todos, vocês devem ter recebido, acabei de mandar aí o e-mail das notas. Entretanto, apesar da grande maioria ter tirado uma boa nota, nós tivemos algumas notas baixas, né? Então, teve algumas pessoas que tiraram 12, acertaram 2 questões, acertaram 3. Obviamente que não foi a maioria, mas eu quero corrigir e saber o porquê, o que ficou em dúvida, né? Então, de maneira geral, o que vocês acharam da prova? Pessoal, eu acho que eu não cobrei nada diferente do que a gente conversou em sala, né? Nada do que eu falei que era importante, eu não deixei de cobrar. Eu acho que ela estava simples, estava direta. O que vocês acharam de maneira geral? Ficou questões confusas, Kaique? Vamos conversar sobre todas essas questões aí, o que você eventualmente tenha dúvida, a gente conversa e já esclarece, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então todos compreenderam, vamos começar a nossa correção da prova, correção discutida. Qual questão, Kaique, que você achou confusa? Que a gente já... Só para eu saber qual que a gente foca, apesar que eu vou falar de todas. Kaique, está por aí? Do corpo de delito. Muito bem. Então vamos lá, eu vou começar seguindo a nossa sequência da prova, né? Coincidentemente ou não. As primeiras questões são justamente a de corpo de delito, então vamos conversar sobre essas questões e abrir os slides e tudo isso. Então, durante a aula, pessoal, se surgiu dúvida aí durante a questão, o questionamento, só me pergunta, tem essa vantagem o nosso aplicativo aqui. Então, a primeira questão, pessoal, diz o seguinte, deixa eu abrir nossa prova. Perícia médico-legal é um importante exame com a finalidade de elucidar um fato. Um tipo de exame comumente realizado na área é o exame de corpo de delito. Muito bem. E aí eu pergunto, a respeito desse exame, assinale a alternativa incorreta. Tá? Então, nessa pergunta, falando de exame de corpo de delito, eu quero saber o que é incorreto. Então, a alternativa A diz o seguinte. Então, bom, antes da gente pensar nas alternativas, vamos entender. Primeiro ponto, o que é corpo de delito? Pessoal, a gente conversou, né, em diferentes momentos, que corpo de delito... Tem sim, eu vou pôr aqui. Que corpo de delito nada mais é do que todo instrumento, né, que ajuda e foi utilizado de certa forma no crime, no ato delituoso. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para que vocês... Todos estão acompanhando a tela aí, pessoal? Conseguem ver a questão? Então, olhem lá. Questão 1, a respeito do exame de corpo de delito. Muito bem, então vamos nessa. Então, a alternativa A, ou primeira alternativa. O exame de corpo de delito somente é realizado diretamente e em face do corpo de delito, né?
Então, logo de cara, a gente já acha a alternativa falsa, porque a gente viu durante a aula que o exame de corpo de delito ele pode ser realizado de maneira direta, né, quando eu estou face a face com o objeto, né, com o corpo de delito em si, ou eu posso realizá-lo de maneira indireta, né? Então, quando a gente tem a impossibilidade de realizar o exame de corpo de delito, a gente toma provas testemunhais, né? Então, de maneira geral, nós temos essas duas opções, né, do exame de corpo de delito, então isso torna essa alternativa falsa, portanto, seria essa alternativa a ser marcada. Mas vamos ver as demais questões e depois nós vamos ainda abrir os slides, né, para vocês entenderem. Eu vou mostrar nos slides o que eu passei para vocês. Segunda alternativa, o exame de corpo de delito deve ser realizado por um perito oficial ou 2 peritos ad hoc, né? Então, um exame de corpo de delito, a gente conversou aqui anos atrás, ele era realizado por 2 peritos oficiais, mas que isso mudou e que hoje a gente precisa de um perito oficial ou 2 peritos nomeados ou peritos ad hoc, né? Então, isso também é verdadeiro. O exame de corpo de delito pode ser solicitado por qualquer pessoa, apesar de ser requisitado somente por uma autoridade policial ou jurídica. Então, a gente conversou que qualquer pessoa pode solicitar, mas quem vai requisitar é uma autoridade, né? Aí a quarta questão, o corpo de delito consiste no conjunto de elementos decorrentes de um fato. Então, isso também é verdade. A gente conversou durante a aula que o corpo de delito não envolve somente o corpo da vítima, como muitos podem pensar, envolve também objetos, uma poça de sangue, uma faca. Então, isso eu deixei bem claro durante a aula. E, por fim, a perícia médico-legal pode ser realizada em indivíduos vivos, mortos e, quando em objetos, realiza-se a perícia criminal. Então, vamos lá, pessoal. Então, a partir de agora, eu vou abrir uma outra tela. Eu vou abrir a aula que a gente conversou sobre peritos e perícia. Então, aqui está. Todos enxergam essa tela, imagino, né? Então, essa é a aula que a gente falou de peritos e perícias médicas, né? Então, quando a gente pensa em corpo de delito, o conteúdo dessa questão está envolvido nesses slides. Então, vamos ver aqui. Então, a gente fez uma breve introdução sobre o que é a medicina legal. Nós conversamos sobre diferentes documentos médicos legais. Aí a gente conversou que tem relatório, que tem um monte de coisa, que não é o foco da questão de agora, né? E aí a gente chega em um determinado momento na perícia, tá? Então, esse já é um slide que eu considero importante. Então, se vocês olharem esse slide, a gente vai ver que eu falei para vocês que um perito criminal ele vai recair sobre os instrumentos relacionados ao local do crime, enquanto que um perito médico legal ele vai avaliar os vestígios que possuem interesse médico legal. Aí a gente falou sobre os diferentes tipos de perito. Nós temos peritos oficiais e peritos nomeados ou peritos ad hoc, né? Então, a gente conversou sobre a maneira de remuneração desses peritos e nós conversamos ainda que eles podem sim responder, né, pelos seus atos, conforme a gente conversou. Aí aqui, perícia. Então, a questão que eu cobrei de vocês, se vocês estudaram esses slides, a tendência pelo menos era que ficasse claro. Então, a perícia, como a gente conversou, é um conjunto de procedimentos médicos e técnicos que tem por finalidade o esclarecimento de um fato, tá? Então, aqui, ó, a perícia, ela pode ser feita em vivo, ou seja, em pessoas vivas, em mortos ou em objetos. E quando realizada em objetos, realiza-se a perícia criminal, né? Então, isso torna aquela última alternativa verdadeira, como a gente conversou. Aí o corpo de delito.
O corpo de delito, a gente conversou que é o conjunto de elementos decorrentes de um fato, né? Então, são os vestígios que são deixados, né, através desse fato delituoso. Aí, como a gente conversou, não necessariamente envolve somente o corpo. Então, uma faca, uma poça de sangue, uma arma. Então, tudo isso é um corpo de delito, tá? E aí, ainda, seguindo, né, essa sequência de slides de exame de corpo de delito, vocês vão ver que eu falei ali que ele é realizado pelo perito e vai provar a materialidade de um crime, né? Então, através desse exame de corpo de delito que a gente extrai o relatório. Aí, olha aqui o slide, ó. Ele pode ser solicitado por qualquer pessoa. Então, qualquer interessado pode vir a solicitar o exame de corpo de delito. Entretanto, como a gente viu, ele vai ser requisitado por uma autoridade policial ou jurídica. Então, por um juiz, um promotor, um delegado. Então, isso torna aquela segunda alternativa verdadeira também, né? Aí aqui nesse slide a gente viu que o exame de corpo de delito ele pode ser de duas maneiras, olhem lá. Ele pode ser um exame direto, que é feito como? Diretamente em face do corpo de delito, né? Então, portanto, o exame de corpo de delito de maneira direta, ele é feito diretamente em face do corpo de delito. Enquanto que de maneira indireta, ou seja, na impossibilidade de realização de exames, a gente utiliza outros meios, né? Então, como prova testemunhal. Então, com isso, a gente consegue tornar incorreta a alternativa 1, né? Que dizia que o exame de corpo de delito é feito somente de maneira direta, em face do corpo de delito. Tá? Mas aqui tem um outro slide interessante que eu também abordei com vocês, que mostra que o exame de corpo de delito ele é realizado por um perito oficial ou dois peritos ad hoc, né? Peritos nomeados, o que torna também aquela outra alternativa correta. Tá? Então, eu acho que dessa maneira a gente conseguiu passar, através dos slides, por todas as alternativas. Ficou clara essa questão, pessoal? Alguma dúvida nessa questão? O Kaique, que estava em dúvida, conseguiu entender, Kaique, através dos slides, através da discussão, algum ponto que não ficou claro? Eu acho que, bom, sinceramente, eu acho que ela está bem clara, assim. Eu não cobrei, pelo menos eu não acho que tenha cobrado nada que eu não tinha abordado com vocês e tampouco que não estivesse no slide. Mas o mais importante é que vocês achem isso, não eu, né? Então é por isso que é importante eu saber, pessoal, se tiver tudo certo, a gente vai para a questão 2, tá? Então essa questão, pessoal, alguma dúvida? Tudo certo? Podemos ir para a próxima questão? Eu vou tentar fazer assim, eu acho que fica fácil, né, se a gente ver a questão e eu colocar o slide, pode ser? Então, assim, a gente já consegue entender, né, o que está certo e o que está errado. Bom, se está tudo certo, vamos para a questão 2. Então, estou compartilhando a tela aí com vocês. Ó. Também é a respeito do exame de corpo de delito, né? Então, questão 2. O exame de corpo de delito se vê obrigatório em algumas situações e é considerado dispensável em outras, né? Então, a gente já abordou isso durante a aula, que em alguns momentos o exame de corpo de delito ele é obrigatório, enquanto que em outros ele pode ser dispensável. Então, de acordo com as diferentes situações enfrentadas, assinale a alternativa correta. Então, aqui, diferente da questão anterior, eu quero a alternativa correta. Então, primeira alternativa. Quando na impossibilidade... Então, olhem lá, pessoal, questão 2. Quando na impossibilidade de realizar o exame de corpo de delito, não temos artifícios, né, para suprir essa falta. Então, se nós recordarmos ali na questão 1, né, que a gente viu
o exame de corpo de delito ele pode sim ser feito de maneira indireta, né? Ou seja, através de provas testemunhais. A gente sabe que essa alternativa ela se torna falsa, né? Então, só para ficar claro para todos vocês, se nós observarmos o nosso slide ali durante as aulas, né? Vocês vão observar que quando a gente fala em exame de corpo de delito, como vocês observam aqui, a gente tem outros meios para realizá-lo, através, por exemplo, de prova testemunhal. Então, quando nós temos a impossibilidade de realização do exame, então a gente utiliza esse meio indireto. Então, essa alternativa, ela se torna falsa. Vamos ver as demais. Alternativa 2. O exame de corpo de delito não pode ser realizado em seres inanimados, como objetos ou ainda armas, né? Então, se nós lembrarmos durante a aula que a gente abordou há pouco, né, o exame, o corpo de delito, na verdade, diferente do que muitos pensam, não envolve somente o corpo da vítima, né? Então, quando a gente fala em corpo de delito, a gente pensa em conjunto de elementos decorrentes de um fato. Ou seja, a gente analisa os vestígios deixados pelo crime. E, obviamente, quando a gente analisa os vestígios deixados, isso não envolve somente o corpo ou marcas na vítima. Então, uma faca, uma arma, uma poça de sangue. Com isso, essa alternativa também se torna falsa. Então, o exame de corpo de delito pode, de fato, ser realizado em seres inanimados. Vamos analisar a terceira alternativa. Nos casos de acidente automobilísticos, quando a causa da morte é evidente, o exame de corpo de delito se vê sempre dispensável, né? Essa é uma questão interessante, se vocês se recordarem, eu inclusive falei que eu cobraria de vocês em aula, é uma pegadinha muito comum de concurso, né, quando aborda acidentes automobilísticos, né? Então, se vocês se recordarem, quando eu falei para vocês do exame de corpo de delito, em um acidente de trânsito, se eu sei, por exemplo, um carro bateu de frente com o outro e eu tenho um corpo despedaçado lá, parte da cabeça para um lado, parte do corpo para o outro, é óbvio que a causa do acidente foi um acidente automobilístico, a causa da morte, né? Então, o exame de corpo de delito se vê dispensável? Aí eu falei para vocês que a gente tem que analisar o quê? Se nós estamos analisando um passageiro ou um motorista, né? Porque se for o motorista, o exame de corpo de delito não se vê sempre dispensável, porque esse motorista ele pode estar sob o efeito de álcool, por exemplo, ou pode ter consumido algum tipo de drogas. Então, no caso do acidente automobilístico, nós temos que analisar de maneiras diferentes o passageiro e o motorista, né? Então, na alternativa em questão, como eu coloquei ali que ele se vê sempre dispensável, isso torna essa alternativa falsa. Então, não é sempre, tá? Mas vamos ver as demais questões, as demais alternativas. Aí a quarta alternativa, nos casos de morte violenta, como afogamento ou envenenamento, o corpo deverá ser encaminhado para análise no IML. Então, essa alternativa se torna verdadeira, né? Mas, de qualquer maneira, a última questão, né, justamente se você respondeu de maneira satisfatória a terceira questão, conseguiu entender que nem sempre a causa da morte, sendo evidente, o exame se vê dispensável, você vai entender que essa última alternativa é falsa também. Então, a última alternativa diz, em situações onde a causa da morte for evidente, o exame de corpo de delito se vê sempre dispensável, né? Então, isso torna novamente essa questão falsa. Então, se nós analisarmos a aula, os slides que eu passei para vocês, seguindo a parte da aula onde a gente aborda exames de corpo de delito, né, em uma parte bem isolada ali, a gente conversou sobre acidente automobilístico, né? Então, é justamente esse tipo de slide que eu queria que vocês lembrassem. Então, o exame de corpo de delito ele é dispensável. Entretanto, a gente tem que analisar se é o passageiro ou se é o motorista. Se o caso em questão for um passageiro, pode sim ser dispensável.
tá? Mas se a gente tem que analisar o motorista, aí sim a gente tem que analisar com uma certa cautela, né? Justamente pensando nesse efeito que pode ter. Ficou claro, pessoal? Mas só para que vocês entendam aqui, né, quando a gente conversou no IML, aqui a gente conversou que o corpo ele é encaminhado para o IML no caso de morte violenta, como afogamento, envenenamento, enforcamento, que é justamente a alternativa correta, tá? Então, pessoal, a questão 2. Alguém ficou com alguma dúvida na questão 2? Ficou claro? Vocês conseguiram entender? Acharam de alguma maneira algum ponto que pode ter dupla interpretação? Me deu feedback aí para que a gente possa dar continuidade para a questão 3. Tudo bem, pessoal? Vocês não estão me respondendo? Muito bem. Excelente, pessoal. Então, se a questão 1 e a questão 2... Opa, a professora Letícia está aqui para prestigiar a nossa aula. Oi, professor Humberto, tudo bem? Tudo bem, professora Letícia, bem-vinda, que prazer. Muito obrigada. Professor, em cima do vídeo ali onde aparece gravando, tem um izinho que você consegue copiar o link da reunião e mandar no WhatsApp para mim. O senhor conseguia fazer isso, fazendo um favor? Consigo, sim, senhora. Porque daí eu mando para eles que tem gente que não está conseguindo entrar porque está bloqueando a senha. Deixa eu te mandar. Não sei por quê. Espera aí. Eu enviei, veja se chegou aí. Chegou sim, professor. Muito obrigada, tá? Imagina. Boa aula para todos aí, tá? Muito obrigado, um abraço. Outro, tchau. Então, pessoal, essas duas questões foram as duas questões que a gente conversou sobre exame de corpo de delito, né? Então, a aula de perícias, né, eu abordei basicamente essas questões. Como eu falei, eu tentei pegar duas questões de cada aula. Espero que tenha ficado claro. Então, dessa maneira, agora eu partirei para as questões 3 e 4, que daí eles já vão para outro tema. Tá? Então, deixa eu achar aqui a nossa... Muito bem. Então, pessoal, a questão 3 agora. Então, a questão 3, a gente conversou a respeito da documentos médicos legais, né? Então, nós tivemos uma aula inicial de históricos e documentos médicos legais. Então, nessa aula de documentos médicos legais, a gente conversou sobre diferentes documentos e fez um breve histórico lá que eu falei para vocês que, no primeiro momento, eu não iria cobrar na prova. Então, a questão 3 diz o seguinte. Tá? A medicina legal pode ser definida de maneira simplificada como a especialidade que utiliza conhecimentos da medicina para esclarecimentos da área da justiça. Para tal, diversos documentos são elaborados a fim de ajudar nesse esclarecimento. Tá? A fim de ajudar nesse esclarecimento. A respeito dos documentos médicos legais, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Então, a primeira alternativa diz o seguinte: dentre os diferentes relatórios, os quesitos são fixos e os mesmos, independentes do crime a ser julgado. Então, essa questão, ela se torna falsa, porque a gente conversou que os quesitos, na verdade, são aquelas perguntas que têm por objetivo ser respondida de maneira satisfatória na conclusão. Então, essas perguntas elas vão variar dependendo do crime. Então, por exemplo, houve morte, foi por asfixia, houve conjunção carnal. Então, esses tipos de perguntas que a gente chama de quesito, ele vai variar conforme o crime. Então, ele não é fixo.
Tá? Então, essa alternativa é, portanto, falsa. Alternativa 2. O relatório é considerado o verdadeiro documento da medicina legal e é composto por preâmbulo, conclusão, discussão, preâmbulo, histórico, quesitos, discussão e conclusão. Até aqui está tudo verdadeiro, né? Só que aqui no fim eu digo o seguinte, ó, sendo que a única parte obrigatória em todo relatório é a conclusão. Então, por que isso é falso? Porque a gente conversou que todas as partes são obrigatórias, exceto a discussão, né? Então, não é a única parte obrigatória a conclusão, na verdade, todas são, exceto a discussão, tá? Então, essa alternativa também é falsa. Alternativa 3. Relatório médico legal é um exemplo de documento oficial. Então, isso também é correto, né? Então, essa alternativa seria a alternativa correta. Então, a gente conversou que um documento oficial é aquele que é pedido a pedido da justiça, né? Enquanto que um oficioso é daquele diretamente do interessado, tá? Então, se você sabe que a 3 é correta, obviamente você sabe que a próxima é falsa, né? Que diz que um documento médico legal... Só eu aceitar esse pessoal aqui. A questão 3 diz o seguinte: um documento médico legal é considerado oficioso quando emitido a pedido da justiça, né? Então, isso, obviamente, é falso. A gente conversou que quando pedido da justiça, ele é chamado de oficial e não classificado como oficioso. E a última alternativa diz que os documentos médicos legais podem ser classificados somente em relação ao conteúdo, né? E isso é falso. A professora Letícia entrou de novo. Professora Letícia, o pessoal não está entrando? Bom, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu vou abrir aqui a parte de documentos para que vocês recordem tudo isso que nós conversamos. Então, a aula de documentos e histórico, né, foi a primeira aula que eu falei para vocês. Então, todos aqueles slides iniciais a gente conversou sobre a história, de que maneira a evolução histórica influenciou, né, direto ou indiretamente, o histórico da medicina legal, né? Boa noite. E aí, finalmente a gente chega em documentos médicos legais. Então, a gente conversou que documentos médicos legais é toda informação escrita, documentada, que é fornecida por um médico ou perito, né? Então, a gente conversou que ele pode ser classificado em relação à procedência, finalidade e conteúdo. Então, não somente em relação ao conteúdo, o que torna a última alternativa falsa. Quando classificado em relação à procedência, a gente conversou que ele pode ser um documento oficial, quando pedido da justiça, ou um documento oficioso, quando é pedido pelo próprio interessado. Então, aqui a gente já mata a alternativa correta, que diz que um relatório é, portanto, um documento oficial, né? E torna falsa aquela alternativa onde diz que um documento oficioso ele é pedido da justiça, tá? E só a título de curiosidade, na nossa última alternativa ainda, as partes do relatório que a gente conversou. Então, portanto, preâmbulo, quesito, histórico, descrição, discussão, a gente conversou que de todas essas partes, somente a discussão ela é opcional. Pessoal, essa questão, tudo bem? Alguma dúvida em relação a essa questão? Ficou claro para todo mundo? Alguém não entendeu essa questão 3? Fácil, fácil. Já está dando o nosso tempo de 40 minutos aqui. Eu já vou iniciar na sequência a aula 2, tá? Então, como deu o nosso tempo aqui, pessoal, eu vou encerrar essa reunião e em seguida já entrem ali na reunião 2, tá, pessoal? Já vou entrar na sequência aqui.